Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Quem está feliz com o Senhor nessa noite, diga bem. Glória a Deus. Nós vamos ter no teatro aqui, hoje, domingo de Páscoa, aonde o Senhor Jesus ressuscitou. Estamos felizes, porque Ele reina. Amém? Ele reina. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Ele reina. Abra sua Bíblia comigo. Em Isaías, capítulo 9. Ali está ligado? Isaías, capítulo 9. Quem trouxe a sua Bíblia? Aleluias. Glória a Deus. Essa igreja é uma igreja onde nós temos liberdade, viu, irmãos? Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer amém. Aleluia. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler do primeiro versículo em diante. Amém? Todos acharam? Quem não achou, está ali, ó. Vamos lá fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura pela minha Bíblia. Amém? Nos diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe manifestaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo, aleluia, que pesava sobre ele, e a vara que lhe faria os ombros, e o cetro com seu opressor, como no dias dos medianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejava com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Versículo 6. Porque um menino se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele ressuscitou, e esse mesmo nome
nos dias de hoje. Ele é maravilhoso, Ele é o meu Deus, Ele é o príncipe da paz. Você não precisa temer, meu irmão, você não precisa temer os dias que estão por vir, porque o Senhor é que cuida da tua vida. Você pode glorificá-lo nesta noite. Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Ele ressuscitou para te dar vida nesta noite. Aleluia! Adore o Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele está aqui no nosso meio. A palavra do Senhor nos diz: onde estiver dois ou mais reunidos no teu nome, ali estaria presente. Ele está aqui, Ele está aqui. Você pode ouvi-lo, você pode tocá-lo, você pode senti-lo. Aleluias, aleluias. Adore esse Deus querido, adore, adore, adore. Abra a tua boca, abra a tua boca. Exalte, exalte, exalte o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Rema na baixaias, rema na bacatoroma na basuriana na banaia. Adore, adore o Senhor na grandeza da tua santidade. Não se cale, não se cale, não deixe ser intimidado. Deixa o Senhor ouvir a tua voz nessa noite. Toda arma forjada contra este lugar, nós aniquilamos agora. Oh, toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar de adoração, toma o teu lugar. Reina sobre nós, reina sobre este lugar, reina sobre este louvor, reina sobre o teu povo. Oh, aleluia! Adore o Senhor, igreja. Adore, 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 adore. Oh, Espírito Santo, movimenta sobre este lugar. Movimenta. Nós entregamos este culto nas tuas mãos, Pai. Do começo ao fim. Toma este lugar em glória. Toma este lugar em glória. Toma este lugar em glória. Oh, desça os céus sobre nós. Desça os céus sobre nós. Desça os céus sobre nós. Nesta noite. Oh, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, movimenta as águas, movimenta as águas, movimenta as águas. Oh, eu posso sentir a presença, eu posso sentir a presença. Oh, leva
Aleluia. 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 Oh! Aleluia! 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 Aplauda o Senhor, igreja! Aplauda o Senhor! Quem está feliz, diga amém. Quem não está feliz, diga amém, porque você vai sair daqui feliz. Amém? Hoje é domingo de ressurreição. Hoje foi o dia que o Senhor ressuscitou. Eu não sei se é essa data. Amém? Talvez a data seja diferente, né? Porque tem muita gente, muitos estudiosos que dizem que o Senhor não foi em abril, né? Foi outro mês. Mas, porém, o dia da ressurreição é domingo. Isso a gente não pode descartar a possibilidade. Amém? Eu quero trazer uma palavra essa noite para você que está chegando, ou para você que já tem algum tempo, está com a sua fé meio abalada, que você entenda que não é a igreja, diga assim, não é a igreja
não é o pastor, não é o líder que faz alguma coisa na minha vida. Nós precisamos, assim como a pastora acabou de dizer, nós precisamos de um líder, de um pastor, para nos direcionar, para nos dar direção. Quem me entende, diga amém. Nós precisamos de um líder, de um pastor para nos direcionar. Amém? Mas o pastor, ele não tem poder, a igreja não tem poder de mudar uma situação na sua vida. Quem tem esse poder? Jesus Cristo. Somente Ele e mais ninguém. Eu estava conversando com minha irmã ali na entrada e eu estava dizendo para ela: o problema das pessoas hoje, preste muita atenção nisso. O problema das pessoas hoje é que elas estão falando assim: eu vou sair da igreja porque a igreja não está resolvendo o meu problema. Amado, aprenda uma coisa, eu já estou pregando. Igreja nenhuma vai resolver o seu problema. A igreja é o aprisco, é o lugar onde você se reúne, porque Romanos 10:17 diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Amém? Então, a igreja você ouve a palavra, na igreja você tem a direção para a sua vida, mas não é ela que resolve o seu problema, quem resolve é Ele. Eu quero trazer uma palavra essa noite que fala sobre a preeminência de Cristo. Ou seja, o que é preeminência, pastor? A preeminência é saber que Cristo é tudo em todas as coisas. Nada pode acontecer e nada vai acontecer fora dele. Amém? Esse tema, a preeminência de Cristo, é um assunto muito forte dentro da igreja hoje, porque hoje a maioria das pessoas, elas não pregam mais sobre isso. Muitas igrejas hoje estão partindo para o culto coaching, aquele culto que você vai vencer, que você não vai experimentar derrota, que você não vai experimentar fracasso, que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você. Esses tipos de culto levam você a pensar que você é indestrutível. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite: tudo que você passar, saiba que é permissão de Deus na sua vida. Romanos 8:28 diz para nós que todas as coisas, eu disse o quê? Eu disse o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Duas coisas nós aprendemos nesse texto. A luta é propósito de Deus, e você tem um chamado de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Quem tem chamado, diga amém. Amém. Pastor, mas eu não sou pastor. Mas quem disse que só para ser pastor que você tem que ter chamado? Você tem chamado para outras coisas. Igreja tem muito trabalho, igreja tem muita coisa para ser feita. Amém? Se coloque de pé, vamos ler a palavra. A palavra que eu quero trazer essa noite, ela está no campo da cristologia. Amém? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Romanos 11:33. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe a sua Bíblia, leia aqui no reto projetor. Amém? É bom você adquirir o hábito de trazer a Bíblia. Eu sei que hoje a comodidade do celular, do reto projetor, mas o Senhor disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque são elas que testificam de mim, são elas que conduzem à vida eterna. Amém? João 5:39, depois você lê na sua casa. Tá certo?
Romanos 11, 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Diga comigo: por ele, para ele e dele são todas as coisas. Se assente aí. Glória a Deus. Diz aqui, em um contexto religioso, especialmente cristão, Cristo tem a primazia em todas as coisas. Isso significa que ele deve ser o primeiro em importância na minha vida, no meu negócio e na minha casa. O foco principal e a razão de ser para todos os aspectos da minha vida. Essa primazia se reflete na crença que Deus criou todas as coisas e sustenta tudo, e que ele tem autoridade máxima sobre todo o universo. Em algumas tradições cristãs, Jesus Cristo é visto como o primogênito de Deus, o que significa que ele foi o primeiro a ser criado e que ele tem a primazia, ou o primeiro lugar em toda a criação. Posso ouvir um amém? Amém. Só um minuto, gente, que saiu aqui. Me desculpe. Amém? Talvez você se pergunte: de onde veio Deus? Teve uma senhora uma vez que, quando nós estávamos pastoreando uma igreja em São Lourenço, ela me perguntou isso: pastor, de onde veio Deus? Deus não veio, Deus é. Amém? Ele existe por ele próprio. Isaías 43, 13 diz para nós isso. Vamos ver o que diz em Isaías 43. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Você tem que entender que você não pode e não vai escapar das mãos de Deus. Deus tem um plano com você e comigo. Deus tem um propósito com a sua vida, ainda que você esteja mais perdido do que cego em tiroteio. Talvez você não consiga entender os teus planos e os propósitos de Deus, mas Deus tem um plano com você. É por isso que muitas pessoas hoje, elas sofrem. E por que elas sofrem? Porque elas estão fora do propósito de Deus. Deus não te chamou, Deus não pagou, através da vida de Cristo, um alto preço para a sua vida. Você não é filho de chocadeira e nem filha de chocadeira. O que eu quero dizer com isso? Aquela velha pergunta que você sempre faz ou que você já fez: de onde que eu vim e para onde que eu vou?
para quê? Para sofrer, porque a minha vida só tem sido de sofrimento, de angústia, de tristeza e de dor. Deus não te chamou para isso. Amém? Antes que houvesse dia, eu o sou. Deus não vai ser, ou Deus foi. Deus é. Hebreus 13:8 diz para nós que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus Cristo é o Deus imutável. Ele não muda na sua essência, no seu caráter. Deus é imutável. Quem está me entendendo, diga amém. Qual a razão de Cristo ser o centro de todas as coisas? Porque Ele é a primazia de tudo. Porque Ele foi a primeira criatura de Deus. A Bíblia nos ensina que antes de Deus ter criado todas as coisas, Ele criou Cristo. E para que Ele criou, pastor, Cristo? Com um propósito. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis e analisarmos e pensarmos a fundo no pecado do homem e da mulher, de Adão e Eva, nós vamos ver que Cristo estava na criação. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e que a terra era sem forma e vazia. Alguém me entende? Diga amém. Vou usar a palavra do pastor Ré, estou construindo alguma coisa aqui pelo Espírito Santo de Deus. Já já você vai entender onde que eu quero chegar. Antigamente acreditava-se que o tema central da palavra de Deus era sobre salvação. Que nós, pecadores que somos, de acordo com Romanos 3:23 e 6:23, nós somos pecadores e que Cristo ao seu tempo veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vida em abundância não quer dizer vida somente aqui na terra, mas vida no céu também. Então nós entendemos que toda a criação de Deus, ela é perfeita. E que o Espírito passava, pairava sobre a água do abismo, e a terra era sem forma e vazia. Eu não quero entrar nesse assunto, porque senão nós vamos tomar muito tempo aqui, e a pregação não é isso. A pregação ela está voltada para Cristo, para Jesus. Acredita-se que por causa do pecado, vou abrir só um parênteses aqui para você entender, que por causa do pecado de Adão e Eva, a terra ela se transformou, ou melhor, perdão, por causa do pecado de Lúcifer no céu, a terra ela passou por um estado caótico quando Satanás ele foi lançado do céu aqui para a terra. Se você ler Isaías capítulo 14, se você ler Ezequiel 28, você vai ver que o diabo, ele habitava aqui na terra. Mas quando ele caiu, a terra ficou sem forma e vazia. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o parênteses que eu queria abrir. Deus cria um homem do pó da terra. Você pode prestar atenção que toda a criação de Deus, leia Gênesis, a criação, que você vai entender o que eu quero dizer. Toda a criação de Deus, Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja água, houve água. Haja separação entre terra seca
e águas, e houve. Mas quando ele foi fazer o homem, algo diferente aconteceu. Pergunte para mim o que, pastor? Gênesis 1:26 diz para nós assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural. Cristo participou da criação. E com um detalhe, Deus não disse, ele simplesmente tomou. A Bíblia vai dizer que ele tomou o homem do pó da terra e fez um boneco de barro. E depois desse boneco de barro, ele soprou em suas narinas o espírito de vida, Ruá. E o homem passou a ser alma vivente, Gênesis 2:27. Mas como Cristo estava participando da criação, e o homem havia pecado, comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus lança um juízo e diz, lá em Gênesis 3:15, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava falando de Cristo. Amém? Amém. Então vamos chegar lá. Ele estava na comunhão. Aonde, pastor? Êxodo capítulo 33. A partir do versículo 12. Vamos ver. Versículo 12. Isso. E disse Moisés ao Senhor, preste atenção nisso, irmão. Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Escute, Moisés já tinha a presença de Deus. Mas ele não tinha a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? É o Senhor Jesus. Deixa salvo aí, abre para nós Hebreus capítulo 1, Nicole. Depois nós voltamos para cá, amém? Você vai entender. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é a glória de Deus, pastor? É o próprio Cristo. Voltamos lá para Êxodo. O que Moisés estava pedindo era a manifestação da glória. Você vai entender já já. Êxodo 32. Perdão, 33, 12. Desculpa. Vamos voltar lá. Amém? E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco,
não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e eu, o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Quem é a bondade de Deus? Cristo. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés, aí já está no 34. Preste atenção, irmãos. Isso é revelação de Deus. Nicole, cadê a figura que eu pedi para você colocar? Isso daqui é uma ilustração. Dá para apagar a luz aqui para mim, colorido? Fazendo um favor? Você não precisa abrir, você conhece a história. É uma das passagens mais faladas da Bíblia, que é a passagem da mulher samaritana. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, João, escreveu sobre essa mulher. Está dando para ver aí? Amém? E conta-nos em João capítulo 4, um capítulo todinho de uma conversa de Jesus com essa mulher. Você já deve ter ouvido, já deve ter lido essa história. Se você não ouviu e se você não leu, leia na sua casa João capítulo 4. Você não precisa abrir para nós não tomarmos muito tempo. Nós vamos ter um teatro aqui ainda. O que eu quero dizer com isso? Que existem momentos na nossa vida que nós precisamos de um particular com Jesus. Amém? A Bíblia fala lá em João capítulo 4 que os discípulos de Jesus, quem? De Jesus, foram comprar pão. Jesus tinha 12 discípulos, correto? Sim ou não? Agora me diga uma coisa, irmãos. Hoje eu fui comprar pão e a pastora estava comigo dentro do carro. Ela não desceu do carro. Eu fui comprar pão e ela ficou dentro do carro. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Para que os 12 discípulos de Jesus foram comprar pão? Sendo que precisava de 1 ou 2 para ir comprar pão. É porque existem momentos na nossa vida que nós precisamos de um particular, de um a sós com Jesus. E Jesus, nesse capítulo, ele descreve totalmente a vida daquela mulher. E o texto sagrado vai dizer para nós que aquela mulher largou no poço o seu cântaro. Sim ou não? O cântaro representa o quê? O cântaro representa tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Tudo aquilo que atrapalha a sua intimidade com Jesus.
Porque se uma mulher precisa de um cântaro para ir tirar água no poço, como que ela deixa o seu cântaro no poço e vai chamar as pessoas da sua cidade? É porque ela encontrou algo maior do que o cântaro que ela carregava. Está aí a imagem. E no meio desta conversa, pode tirar, Nicole, por favor, e volta lá para o texto de Êxodo 33, por favor. E no meio desse texto, o Espírito Santo que inspirou a palavra vai dizer para nós, lá por volta do versículo 23 ou 24, Jesus dizendo para aquela mulher, porque a mulher ela faz uma pergunta para o Senhor, dizendo: Senhor, alguns dizem que é Jerusalém que nós devemos orar, buscar a presença. Outros dizem que é aqui neste monte, o Monte Gerizim, que nós devemos buscar a presença. E o Senhor me fala o quê? É lá ou é cá que eu tenho que buscar? Jesus repete para ela e diz para ela o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, Ele não tem mão. Se Deus é Espírito, Ele não tem costa. Se Deus é Espírito, Ele não tem partes tangíveis em seu corpo. Quando Moisés está pedindo pela glória, ele está pedindo a presença de Jesus na sua vida. Ele está dizendo, Deus está falando para ele: você não vai me ver somente as minhas costas. Pastor, isso é herético. Não é. Provo na Bíblia para você. João capítulo 1, versículo 18. Isso é revelação de Deus, irmão. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por que, pastor, que Cristo é o centro da palavra? Por causa disso. Deus não tem costa, irmão. Deus não tem mão, Deus é Espírito. Alguém toma posse dessa palavra? Ele aparece para confortar o seu povo. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor, toda vez que você encontrar essa expressão na palavra, o anjo do Senhor, Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Está falando de Jesus. Isaías 43 está falando sobre Jesus: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para salvar dos midianitas. Quer ver outra coisa, irmãos? Juízes 13, 15. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Então Manoa, pai de Sansão, disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Isaías 9,6: porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Jesus reina. Jesus reina. Jesus reina. Jesus reina. Jesus reina e sempre reinará. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 29, já vou terminar. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Amém? Quem que já viu Jornada nas Estrelas aqui? Levante a mão. Você sabia que o primeiro teletransporte foi feito na cruz do Calvário, irmãos? Quem assistiu Jornada nas Estrelas sabe do teletransporte que o Capitão Kirk tinha, que apertava lá uns botãozinhos, ele saía de dentro da nave e ia para outro lugar. O primeiro teletransporte foi na cruz do Calvário, porque o texto sagrado está nos dizendo que ele nos transportou das trevas para o reino do seu Filho. Amém? Vamos lá, 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Se Deus é invisível, ele não tem costa, ele não tem mão. O primogênito de toda a criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Não está falando do inferno, porque o inferno não é lugar para crente. Inferno não é lugar para a gente lavada e remida no sangue de Cristo. Inferno é para pessoas rebeldes, pessoas que não reconhecem o que Jesus fez na cruz do Calvário. Escute, irmãos, Páscoa não é ovo de Páscoa. Páscoa é cruz. Não foi coelho, foi cordeiro que morreu por você e por mim. Eu nada contra, irmão, você comer um chocolate da Cacau Show. Tá aqui a irmã Ângela que vende Cacau Show, ali na América Pato, passa ali, compra um ovo e abençoa a minha vida, irmão. Nada contra, irmãos. Mas eu ouço hoje crentes falando sobre isso com a maior convicção. Não foi coelho, foi cordeiro. Não foi ovo, foi cruz. Foi sofrimento. Eu como ovo de Páscoa, amo bolo de Páscoa, amo bolo de chocolate, tudo que é de chocolate eu sou apaixonado, irmão. Mas nós não podemos cair na normalidade. Não é ovo, é cruz. Seja em tronos, seja em dominações, seja em principados, seja em potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo e da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Irmãos, eu já li a Bíblia muitas vezes. Não vou falar a quantidade de vezes que eu já li a Bíblia para não demonstrar arrogância da minha parte. Mas eu já li muitas vezes, de Gênesis até Apocalipse. Não foi uma, não foi duas, não, muitas vezes. Eu não encontrei de Gênesis a Apocalipse alguém que tenha ressuscitado no terceiro dia, senão Jesus. Lázaro
Ficou 4 dias. Você pode procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Somente Jesus ficou 3 dias no centro da terra. Efésios, no capítulo 2, fala: quem é que subiu ao céu, senão aquele que desceu nas partes mais remotas da terra, levando consigo o cativo que estava em cativeiro. Pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 6, fala sobre isso. Ele é o primogênito entre os mortos. Pastor, mas como assim? Tem casos na Bíblia que pessoas ressuscitaram, mas morreram de novo. Eu escutei uma frase um dia desse que me impactou. Você sabe por que Cristo é tão odiado? Sabe por quê, irmão? Fala para mim, sim ou não? Sim ou não? Não sei, pastor. Diga aí. Você sabe por que a igreja é tão perseguida? Porque ninguém persegue morto. Jesus está vivo. Vai lá no túmulo de Buda, só tem osso. Allan Kardec, só tem osso. Mas vai lá no túmulo em Jerusalém, tem uma placa na porta do túmulo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, irmão. Para de ficar falando da sua vida para os outros. Para de ficar se expondo no Facebook, no Instagram. Vai para o teu quarto em oração. Lucas capítulo 6 fala: quando tiverdes que orar, entre no teu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Escute, a luta, a batalha é sua, mas a recompensa é para todo mundo ver. Os inimigos vão ficar perguntando: o que está acontecendo? O rapaz era quebrado, o rapaz não tinha nada. Hoje está com carrão, hoje está com casa, hoje está com bom trabalho, está com família. Porque milagres não se explicam, se vivem. O qual foi pregado e toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das minhas aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. De quem Paulo está falando? De Cristo. Tentaram matar Moisés, achando que ele era o redentor do mundo. Tentaram matar os profetas, Daniel, Jesus. Estão tentando matar as crianças hoje, com essas ideologias do inferno que existem aí. Porque acabando com as crianças, acabam-se com uma geração. Mas a Bíblia está dizendo que ele permaneceu oculto até os dias atuais. Amém? Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, diga para o seu irmão: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? E a esperança é a última que morre, irmãos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus?
Paulo, escrevendo a carta dos Filipenses, ele disse que a Jesus foi dado um nome que está sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, quer seja no céu, na terra, embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida, as coisas começam a mudar. Eu quero terminar com uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Estava comentando isso com a pastora em casa hoje cedo. Por que João Batista perdeu a cabeça? Tem muita gente hoje perdendo a cabeça porque Cristo não é o centro da sua vida e da sua casa e dos seus negócios. Pastor, que absurdo isso. Não é absurdo, irmão. Leia a Bíblia. Não vai na onda da multidão aí, não. João Batista perdeu a cabeça porque Deus é cruel. Deus não é cruel, irmão. Como tem um rapaz que diz lá na empresa, ele é ateu. Eu falei para ele um dia desses, me enchi de autoridade, falei para ele, você não é ateu, você é à toa. Porque a primeira dificuldade que você passa, você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, me ajuda. Então você acredita em alguma coisa. Então você não é ateu, você é à toa. As pessoas estão fazendo o que querem, andando como querem, agindo como querem, e depois a hora que o pau vem, a hora que a consequência vem, Deus é culpado. Deus não é culpado de nada. Um dia desses eu estava fazendo um serviço, peguei carona com o meu patrão, porque o meu patrão foi me buscar onde eu estava. E eu estava falando para ele, o grande problema da idade, Milton, sabe o que é? O grande problema da idade é que quando você chega numa certa idade, você pensa assim com você mesmo como eu já pensei. Gostaria de voltar a 30 anos atrás e fazer o que era certo, porque muita coisa eu teria evitado na minha vida hoje. Mas o problema da idade é que não existe uma maquininha do tempo que você possa voltar e consertar as atrapalhadas que você fez no passado. Por isso que você adquire experiência, como diz lá em Romanos, capítulo 5, que a experiência te traz esperança. Mas o problema é que os jovens de hoje, a geração de hoje, não escuta os mais velhos. Não buscam orientação, como a pastora disse aqui no começo. Aí o pau vem, Deus é culpado, Deus é ruim. Deus não é ruim, você só está colhendo o que você plantou. Por isso, se você não gosta do que você está colhendo, mude a sua plantação. Alguém me entende? Diga amém. Pastor, mas e aí, por que João perdeu a cabeça? Foi porque foi falar para Herodes e Herodias que eles estavam em adultério? Também, irmãos, porque muitas vezes a gente perde a cabeça por se envolver em problemas que não é da nossa conta. Me desculpe falar, pastor, estava tão bonitinho o senhor falando, mas o Espírito Santo manda eu dizer isso aqui para a igreja. Mas João Batista perdeu a cabeça porque ele não quis seguir a Cristo. Se você ler os 4 evangelhos, principalmente Mateus e João, e principalmente João Batista disse para os seus discípulos assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que eu não sou digno sequer de desatar-lhes as sandálias dos pés. Ele vos batizará com fogo e com Espírito. João Batista disse para 2 dos seus discípulos: segui a Cristo. João Batista disse para Cristo lá em Mateus: eu é que preciso ir até o Senhor, e tu é que vens a mim. E Jesus disse para ele assim: João,
deixe por agora, basta cumprir as Sagradas Escrituras. Uma pessoa que diz tudo isso, e quando Cristo aparece para ele no Rio Jordão para ser batizado, era para ele fazer o quê? Largar tudo e seguir a Cristo, mas ele quis ter um ministério paralelo ao de Cristo. É forte isso que eu estou te falando, irmão. Mas eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, revelação na palavra. Busque a palavra, leia a palavra que você vai entender isso. É forte isso que eu estou te falando, mas não queira ter um ministério paralelo ao de Cristo. Se Cristo não for o centro da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, pare, retroceda, volte para o caminho que é Cristo. Você sabe por que Sansão perdeu a cabeça? Não foi porque se envolveu com uma mulher filisteia. Foi porque pegou um favo de mel de um leão morto. E segundo a lei dos nazireus, ele não podia tocar em coisas mortas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que o pecado não acontece da noite para o dia. Estão me entendendo ou não? Amém. Amém. Eu encerro com isso, irmãos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim para nós: ninguém ao ser tentado, diga que se é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo carnal desordenado. E uma vez a concupiscência concebida no coração dá luz ao pecado, e uma vez o pecado cometido gera morte. Nada acontece na sua vida da noite para o dia. Isso que a pastora disse aqui é muito forte. Visão, ação e provisão. Se coloque de pé. Falar isso sentado em cima de um balde, irmão. O parafuso entrou dentro do inversor e eu consegui coxar ele. Se Cristo não for o centro, retroceda. Não é pecado, irmão, você retroceder. Pecado é você continuar no erro. Fecha os seus olhos. Cadê o louvor?